Josué, capítulo 13. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos gesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu, mas governado por 5 governantes filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Ascalon, o de Gate e o de Ecrom. Também a região dos Aveus. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, a dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios. Eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá a terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer à margem do rio Arnon e da cidade situada no meio do vale desse rio, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Gesuritas e Maacatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Bazã até Salcá, isto é, todo o reino de Og, em Bazã, que tinha reinado em Astarote e Edrei, que foi um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado posse das suas terras. Os israelitas, porém, não expulsaram os Gesuritas nem os Maacatitas, de modo que até hoje vivem no meio deles. A tribo de Levi, porém, não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes tinha dito. À tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, que está à margem do rio Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse rio, e todo o planalto depois de Medeba até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, incluindo Dibom, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret-Saar, na montanha do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote. Todas as cidades do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada o adivinho Balaão, filho de Beor. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. À tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazer, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o território de Debir. No Vale do Jordão, incluía Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Assim que o seu território abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete.
Essa região, com as suas cidades e seus povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Este foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Esta foi a herança que Moisés lhes deu quando estava nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. À tribo de Levi, porém, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Ok. Olá, Sonilda, que bom que você conseguiu entrar aí na nossa segunda live. Hoje foi um pouco mais confuso, né? A gente fez 2 lives, mas é porque o capítulo 2 ele era curtinho. E esse capítulo 13 também, embora tendo mais versículos, mais texto para a gente ler, os comentários também não são tão extensos como geralmente é um capítulo comum. Vamos lá. Nesse capítulo 13 de Josué, a gente tem aqui, primeiro, uma menção a terras que não foram conquistadas por Josué e também sobre as heranças, repartições de terra feitas por Moisés enquanto estava vivo. Então, o capítulo basicamente é isso. Começa o capítulo falando que Josué já era velho, nesse momento aqui, após as conquistas, de idade bastante avançada. E o Senhor fala com ele: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Bem, quanto a Josué estar velho, a gente sabe que Josué ele fazia parte daquela primeira geração que saiu do Egito. Tá? Apenas Josué e Caleb, que saíram do Egito, né, daquela primeira geração, entraram na Terra Prometida, atravessaram o Rio Jordão. Todos os outros da sua geração morreram antes de atravessarem o Jordão. Isso porque o povo se rebelou contra Deus, murmurou contra Deus e também já era avançado de idade e Deus não permitiu que eles entrassem na Terra Prometida. Mas Josué e Caleb foram os únicos espias da terra que voltaram com um relatório de fé, um relatório positivo, confiando nas promessas de Deus. E por conta dessa postura de fé, Deus permitiu que eles fossem os representantes dessa primeira geração a entrar na Terra Prometida e então vislumbrarem, né, a conquista, né, a posse das bênçãos que Deus tinha prometido há muito tempo. Josué é esse líder, né? Caleb ainda está vivo aqui, mas Josué é esse líder que sucedeu Moisés. Só que aqui ele já está velho, é o que diz aqui. Após as conquistas, a gente não sabe quanto tempo exatamente passou, mas ele, durante muito tempo, como é dito no capítulo 11, ele passou a guerrear, né, para conquistar todos aqueles territórios ali depois do Jordão. E ele aqui, já idoso, ele percebe, né, e Deus mostra para ele: olha, você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Isso mostra que Deus tinha feito muita coisa já, né, por Moisés, tinha feito muita coisa por Josué, mas não era tudo. Deus ainda estava escrevendo a história, Deus ainda estava por completar aquilo que ele começou. Se ele prometeu, Deus iria completar a obra que começou. E a gente sabe, por relatos bíblicos, que o rei que vem futuramente a completar todo o território prometido por Deus é Davi, né? E Salomão vem a ampliar ainda mais esse território dado por Deus. Então, só em Davi e em Salomão que Israel chega ao seu território máximo, maior. Porém, sob a liderança de Josué, ele já tinha ali completado os seus dias de batalha. Agora ele já estava perto da idade de descansar e
era necessário então que as terras que foram conquistadas até Josué fossem repartidas, conforme o Senhor tinha orientado Moisés e tinha passado então para Josué aplicar. Deixa eu ver aqui o que eu escrevi aqui para comentar com vocês. Josué não veria a conquista total, apesar disso, ele tinha provado da fidelidade total de Deus. É muito interessante isso, né? Porque às vezes a gente idealiza que tudo, né, de final feliz de filme, de Hollywood, de novela das 9, tudo vai se encaixar perfeitamente. Porém, a gente precisa lembrar que, ainda que não vivamos para ver todas as nossas vontades e tudo aquilo que Deus tem a fazer no mundo se completar, que a gente descanse de que o Senhor completará a obra que Ele mesmo começou. A gente vai ser parte de um todo, a gente vai ser parte de algo que Deus está escrevendo, porém não depende de nós nem da nossa vida, depende dEle, porque Ele é fiel às suas promessas, Ele é fiel aos seus princípios, Ele é fiel ao seu caráter, ao seu amor, à sua aliança que Ele faz conosco. Então, o Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir com a gente ou sem a gente, mas porque Ele tem um compromisso com Ele mesmo de nos abençoar, de fazer a sua obra no mundo. E assim Deus tinha com Israel, independente de Josué, Deus ainda iria completar essa obra, né? Essas terras a serem conquistadas. A gente vê em seguida já um enunciado a respeito da divisão de terra, né? Uma parte da divisão de terra foi feita por Moisés ainda em vida, que eram 2,5 tribos, a gente sabe que era um total de 12 tribos a terem uma porção da terra, com exceção da tribo de Levi, que seria uma 13ª, digamos assim, mas que a tribo de Levi não tinha porção da terra, porque o Senhor era a sua porção. A gente já falou isso algumas vezes, mas eu comento melhor daqui a pouquinho. Mas das outras 12 tribos, né, das quais 11 eram tribos provenientes de filhos de Jacó, e 2 tribos eram provenientes, na verdade, 11 contando com Levi, né? E 2 tribos eram dos filhos de José, que era filho de Jacó, né? José teve porção dobrada por ter sido um filho usado por Deus, obediente, que garantiu o futuro da sua família, né? Por isso que ele é abençoado duplamente. Então, de José saem as tribos de Manassés e Efraim. Então, a gente tem aí, dessas 13 tribos, contando com Levi, a gente tem 11 de filhos de Jacó e 2 de filhos de José, que era filho de Jacó, né? Dariam 13, mas como o Levi não tem uma porção própria de terra, então a terra é dividida em 12 partes. Dessas 12 partes, a gente tem 2 partes e meia, 2 tribos e meia, que foram repartidas por Moisés, que é a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés. E essas tribos aqui, elas vão receber a sua parte na terra conquistada, da terra que ficava a leste do Rio Jordão, né? Da perspectiva de quem está adentrando o Jordão, daquém do Jordão. E 9 tribos e meia vão receber a divisão das terras conquistadas sob a liderança de Josué depois do Rio Jordão. E a gente vai ver nesse capítulo aqui, na verdade a gente viu nesse capítulo aqui que a gente leu, detalhes sobre a divisão da terra entre essas 2 tribos e meias conquistadas por Moisés. E esses detalhes estão do versículo 15 ao versículo 31, tá bom? No versículo 13, a gente vê algo só curioso aqui, que eu separei para a gente comentar, que fala o seguinte: os israelitas, porém, não expulsaram os jesuritas nem os macatitas, de modo que até hoje vivem no meio deles. Ou seja, nem toda a campanha que eles empreenderam e objetivaram, eles conquistaram, né? E
tiveram que conviver com nações estrangeiras, com inimigos ali durante um tempo, né? E isso daí representava um desafio para a sua fé, né? A gente sabe que muitas das vezes Deus queria que eles expulsassem os inimigos ou até exterminassem os inimigos para que isso os poupasse de desafios à sua fé, de problemas futuros. Porém, por vezes, esses desafios tiveram que ser enfrentados, de conviver com povos e nações pagãs, contudo sem se contaminar por sua religiosidade e cultura distante de Deus. Por fim, como eu falei que ia comentar, a tribo de Levi ela não recebe uma parte de terra nessa herança, porém o Senhor diz que Ele mesmo é a sua herança, e de que eles se alimentariam, teriam o suprimento das ofertas que eram entregues ao Senhor. Então, eles tinham ali um desafio maior do que as outras tribos, porque enquanto as outras tribos receberiam uma porção de terra para viver, para plantar, para colher, para poder ter a sua subsistência, os outros teriam, sim, algumas cidades separadas para habitarem, porém, eles não teriam essa segurança de uma terra para poder investir nessa terra e dela tirar o seu sustento, mas eles dependeriam das ofertas do restante do povo e principalmente do próprio Deus. Deus fala: eu serei a porção de vocês, eu serei a herança de vocês. Isso é algo que nos toca, né? Porque revela que Deus escolheu uma tribo não para castigá-la, mas para se revelar de uma forma suficiente e sobrenatural a eles, né? E quando Deus resolve dar desafios assim para alguém, não é que Deus queira castigar, mas porque Deus quer se revelar de uma forma única e especial. E assim como a tribo de Levi recebeu esse chamado, hoje nós, embora tenhamos muitas coisas dadas por Deus, somos chamados a confiar nele como a nossa porção, como aquele que realmente nos dá o sustento, nos dá tudo que nós precisamos. Sim, o serviço sacerdotal era próprio dos levitas, né? Dentro dos levitas nós temos as famílias sacerdotais, né? Aquelas que se dedicavam exclusivamente aos sacrifícios, né? Ao oferecimento dos sacrifícios. E as outras famílias, elas ajudavam no serviço do tabernáculo, né? Nos ritos, em tudo que envolvia ali a obra do tabernáculo. Conclusões desse capítulo 12. Escrevi bastante coisa aqui. Conclusões. Primeiro, sobre essa questão de Josué ser avançado de idade e não ter conquistado tudo o que ele queria ou poderia ter conquistado, né? Pelo menos em teoria. Isso nos fala que muitas vezes nós vamos plantar para outros colherem. Ou às vezes nem isso, nem sempre a gente vai plantar tudo também. Tem coisas que vão ficar sem resposta ou vão ficar sem o desfecho que nós gostaríamos de ver. E tudo bem. Se a gente está no centro da vontade de Deus, se a gente está vivendo para a glória de Deus, a gente precisa confiar de que a obra é dele e que ele vai completar aquilo que ele começou. Né? A gente, claro, quer chegar ao final da vida, assim como Paulo, e falar que completou a carreira, que combateu o bom combate, que guardou a fé. É bom a gente ter esse senso de missão, de propósito, porém, que a gente não se frustre por não ver o resultado de muito que a gente investiu, que a gente confie em Deus, porque às vezes nós vamos lançar sementes que só vão frutificar ou só vão ser vistas na próxima geração. A gente sabe que tem árvores, né? Falando de botânica mesmo, tem árvores que só vão aparecer ou só vão frutificar depois de muitas décadas, né? Que custam a dar fruto. E às vezes a gente precisa ter essa visão de que nem tudo é instantâneo, nem tudo nós vamos colher individualmente, mas Deus, que está acima de nós, Ele completará a obra que Ele começou. E isso é maravilhoso, a gente se sente parte de algo muito maior.
a gente vê que não é tudo sobre nós, mas é sobre o que Ele está fazendo no mundo. Outro comentário, concluindo aqui esse capítulo 13, ainda também sobre essa coisa de terras a conquistar, né? A gente ter terras a conquistar é algo também que nos remete de que precisamos nos manter em movimento, precisamos nos manter alertas, engajados na missão. Podemos já ter conquistado muito, podemos já ter feito muitas coisas, mas tem muito ainda pela frente. Não podemos descansar no sentido de nos acomodar. Descansar no Senhor, sim, ter nele a nossa paz, o nosso descanso, a nossa alegria, a nossa satisfação, ter dele o nosso contentamento, sim, mas também conscientes de que enquanto estamos vivos, estamos em missão e precisamos estar alertas, precisamos estar com as mangas arregaçadas, prontos para fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Então, ter terras a conquistar não é algo ruim, é algo que nos mantém ligados à vida e engajados, comprometidos com a obra de Deus. E nesse interim, nesse processo aí de engajamento, de lutas, de conquistas, a gente vai provar da fidelidade total de Deus. A fidelidade de Deus, ela não é incompleta só porque a gente não viu todo o resultado daquilo que estamos vivendo, guerreando, lutando. Não. Deus é fiel completamente a cada momento, a cada circunstância. Que a gente, pela fé, possa enxergar essa fidelidade completa e total de Deus, mesmo em pequenas coisas, em pequenas vitórias. Ele é todo bom, todo justo, todo fiel a nós. Mesmo que não vejamos todo o resultado daquilo que Ele está fazendo. A gente já falou isso no capítulo 12, mas vale a pena a gente relembrar aqui, que as histórias de Moisés e de Josué são uma só, né? Assim como no capítulo 12 fala dos dois, né, dos reis vencidos tanto por Moisés como Josué, aqui no capítulo 13 a gente vê que a divisão de terras também se deu em Moisés e vai se dar por Josué. Isso porque os dois fizeram parte de uma história única, né? Não é Moisés contra Josué, não, os dois estão juntos por algo maior, que é a história de Deus e a nossa história também, na verdade. Nós estamos conectados a Josué, a Moisés, porque isso tudo faz parte de uma história maior que Deus está escrevendo no mundo, que é a história da salvação, de Deus escolher homens e salvá-los e se revelar ao mundo e assim fazer coisas maravilhosas, né? Que nós só vamos ter ideia completa quando estivermos na glória de tudo aquilo que Deus fez e está fazendo. Sobre a divisão da terra por Moisés, a gente vê que Moisés dividiu a terra entre 2,5 tribos, que é o que é relatado aqui em Josué 13, relembrado, né? Porque isso daí já apareceu para a gente antes. E a gente vê que, enfim, em Josué está chegando aqui a hora deles descansarem, deles poderem usufruir dessa terra que foi dada antes. Isso porque Moisés, ele dividiu a terra antecipadamente para essas 2,5 tribos. Elas já sabiam que receberiam aquela terra, as suas famílias, né, suas esposas, seus filhos já puderam se alojar nessas terras, porém os homens preparados para a guerra, eles deveriam atravessar o Jordão e batalhar junto com seus irmãos, seus conterrâneos, né? Aqueles que eram nação junto com eles. E após as batalhas todas, então é chegado o momento deles voltarem para as terras que tinham sido repartidas por Moisés e reencontrarem suas famílias e descansarem de todas as batalhas. Tão importante quanto a gente batalhar, a gente lutar, a gente enfrentar as dificuldades, é a gente também saber descansar e receber. Às vezes a gente fica tão acostumado com as lutas, com as dificuldades, que quando chega a hora da gente descansar, a gente não se vê merecedor ou a gente não aceita, a gente estranha.
né? Enfim, chegou a sua bênção. Enfim, você está de férias. Enfim, você vai poder agora usufruir daquilo que você plantou. E a gente fica meio que olhando desconfiado assim, será que é isso mesmo? Será que Deus tem isso para mim? E chega esse momento, né? Para todos nós, de alguma maneira, vai chegar esse momento e a gente precisa, da mesma maneira que a gente esteve inteiro na luta, que a gente também esteja inteiro no descanso e na recompensa de Deus a nós, né? Que a gente possa louvá-lo na luta, na dificuldade, mas louvá-lo também na bênção, louvá-lo na vitória e sermos inteiros, né? E desfrutarmos. Isso aí, Mirza. Vamos lá. Nós, sobre essa questão deles estarem no meio de povos pagãos, né? Deus permitir isso, que é um desafio para a fé. Nós, também como cristãos, estamos num mundo secularizado, um mundo pagão, um mundo que rejeita Deus, que debocha das coisas de Deus muitas vezes, ou então tem uma visão muito distorcida da fé, e nós somos desafiados a mantermos com a nossa fé inteira, fiel à palavra de Deus. Estamos no mundo, mas somos separados por Deus no mundo, né? Estamos no mundo, mas somos de Deus em última análise, e precisamos nos manter fiéis a Deus antes de qualquer coisa. Assim como Deus era a porção da tribo de Levi, assim também o Senhor é a nossa porção, Ele é nosso maior bem, Ele é tudo de que nós precisamos. Que a gente não confie nas coisas que temos, que não confiemos na nossa reputação, que não confiemos naquilo que o nosso braço possa conquistar, mas que a gente possa ter o Senhor como nosso maior bem. Porque as outras coisas são passageiras, as outras coisas vêm e vão, mas aquilo que temos em Deus é para sempre, porque Ele é eterno, Ele é para sempre. E Deus tratou de uma maneira com a tribo de Levi, tratou de forma diferente com as outras tribos. Isso nos ensina que a gente não deve se comparar a ninguém, porque com cada um Deus tem um propósito. E que a gente possa entender que até naqueles propósitos que parece que a gente, sabe, está sendo diferente do que muitos outros, e a gente fica assim, poxa, eu queria ser tanto igual a todo mundo, né? Queria ter certas facilidades que eu vejo outras pessoas tendo. Mas encare isso como a bondade de Deus de se revelar a você de uma maneira única. De Deus cumprir propósitos especiais na sua vida por conta da obra específica que Ele tem com você. Com cada um Deus trata de um jeito, Deus tem um propósito e a gente precisa estar alinhado a isso. Se comparar não ajuda nesse processo, mas que a gente possa, sim, se perguntar se estamos no centro da vontade de Deus, porque é isso que nos torna felizes e é isso que vai nos suprir por toda a vida e nos fazer assim realizados. E é isso, terminamos o capítulo 13. Alguém tem algum comentário, algo para falar? Se tiverem, podem falar. Não sei se estamos aí com um lag de tempo, né? Uma diferençazinha. Mas espero que tenham gostado aí. Devemos nos comparar com quem fomos ontem. Perfeito, Mirza, é isso aí. Sempre é melhor assim, né? Será que eu estou melhor hoje do que eu fui ontem? Em vez de se comparar com os outros, né? Vamos nos comparar com nós mesmos e vermos se estamos crescendo, evoluindo. Perfeito. E é isso, gente. É um capítulo assim que às vezes a gente lê rápido e a gente não tira muita coisa, mas é aquilo, a gente ler um texto isolado é uma coisa. A gente lê um texto à luz do seu contexto, não só imediato, mas à luz de toda a história bíblica, né, de tudo que está aconteceu, isso nos ensina muito mais, né? Então a gente está aprendendo a ler a Bíblia. Ler a Bíblia é assim, não é ler um texto isolado, nem um capítulo, muito menos um versículo, mas é
a compreensão do todo, né, do que Deus está fazendo. E aí a gente tira tanta coisa para nossa vida, né? E é maravilhoso. Estamos em evolução, é libertadora. É isso aí, mesa. Então tá, gente. Olha, Deus abençoe muito a vida de vocês. Espero que tenham curtido a live de hoje. Juntando as duas, talvez tenha ficado um pouquinho maior, mas espero que tenham gostado. Deus abençoe muito vocês. Tenham uma noite abençoada. Amanhã não tenho certeza ainda se eu vou ter live, porque eu vou ter uma reunião na igreja, não sei que horas vai acabar. Mas se der, a gente faz, eu aviso um pouquinho antes. Tá bom? Quarta-feira eu acredito que dê, mas também a gente vai se falando. Deus abençoe, fiquem com Deus. Até a próxima.